A palavra de Deus de hoje se chama Os Planos de Deus. Diga assim comigo: Deus tem planos para a minha vida. E isso nos dá uma intenção, às vezes, de pensar que o Senhor, Ele como que modela e é responsável por cada detalhe que acontece no teu viver. Como se cada decisão que você toma não fosse sua, mas fosse de Deus. Nós temos uma grande confusão com relação a isso, que os planos de Deus não são uma manipulação de Deus, mas os planos de Deus são desígnios, são propósitos, são intenções, são caminhos, e que sempre você e eu temos a capacidade de escolher trilhar ou não esses caminhos, escolher crer ou não nesses pensamentos. Na palavra, por exemplo, destino, em português, muitas pessoas confundem a intenção, o propósito, a definição dessa palavra e dizem assim: Deus tem um destino para mim. E se Deus tem um destino para mim, então os erros que eu cometo é Deus que está me levando a cometer, os problemas que me acontecem é Deus que está fazendo acontecer, as pessoas que me fazem mal, que me fazem sofrer, é Deus que está fazendo acontecer, e isso não tem um amparo de ser verdade mediante a palavra de Deus. É verdade que às vezes, mesmo nós tendo uma aliança com Deus, o Senhor, Ele causa algumas situações nas nossas vidas que provam a nossa fé, que provam o nosso coração, mas Deus jamais tem planos de mal para nós. Deus jamais tem planos de nos causar dano. Quando nós estudamos, por exemplo, essa palavra em inglês, é muito interessante porque destino em inglês tem duas definições. A palavra destiny, que significa justamente você chegar a algum lugar, como tu bota lá no Waze, no Google Maps, tu coloca lá um destiny, tu coloca um lugar de chegada. Esse é o destino que Deus tem para ti. Agora existe uma outra palavra em inglês para a mesma tradução destino, que se chama fate. E fate é justamente você acreditar que todas as coisas estão destinadas por Deus, que cada dia já está escrito que você é apenas refém daquilo que Deus planejou. Então Deus quer que uns sejam mais ricos do que outros, uns sejam mais saudáveis do que outros, outros tenham famílias mais estruturadas do que outros, alguns povos sofram com guerras constantes e outros não. Que Deus Pai amoroso seria esse? Então Deus não tem esse fate para as nossas vidas, esse destino que determina tudo. Deus tem sim aspectos que são revelados na sua palavra, tem promessas, tem propósitos que são pontos de chegada, que são objetivos, que são destinos que nós precisamos crer, receber e aceitar, caminhar mediante os seus princípios para que se cumpram. Está entendendo isso, gente? Então, quando eu falo para você planos de Deus, eu não estou falando que eu e você não temos responsabilidade com o que nós fazemos e vivemos. Quando eu falo planos de Deus, eu estou te dizendo que por meio de uma vida com Deus, e por meio de conhecer a sua palavra, e por meio de buscar o seu Espírito, você e eu podemos refinar os nossos alvos, você e eu podemos refinar os nossos caminhos, você e eu podemos refinar as nossas intenções, você e eu podemos corrigir as nossas rotas, tendo sempre a clareza daquilo que Deus tem revelado para nós. Mesmo em dias difíceis, mesmo em dias que parecem que as coisas não estão dando certo, mesmo em momentos que parece que Deus tenha te abandonado. No ano 597 a.C., Deus tinha uma aliança com um povo chamado povo de Israel, também conhecido como povo judeu, ou como a nação de Israel e de Judá, que acabou se dividindo ao longo de um período da história. Já fazia muito tempo que Deus tinha essa aliança, é a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, aonde se desenrola toda a história do Antigo Testamento. Mas em torno aí de 600 anos antes de Cristo, esse povo foi derrotado. Esse povo foi levado cativo a outra nação, a nação da Babilônia. O imperador Nabucodonosor veio com os seus exércitos, dominou o povo de Deus e levou exilado o povo de Deus, destruiu as suas casas, matou os seus familiares, destruiu a sua cidade, e as pessoas agora foram transportados, aqueles que sobraram, foram transportados para um lugar muito distante, para falar uma outra língua, para estar em outra cultura, e tendo que ser vítimas de uma realidade que, se não obedecessem, seriam mortos. Isso se chamou o exílio do povo de Deus, e uma grande porção do Antigo Testamento fala sobre essa realidade, em que eles viveram
estiveram sob domínio de outros povos. Agora imagine você, que você tem uma aliança com Deus, você tem uma história incrível, os teus pais, os teus avós, os teus bisavós falam sobre isso todos os dias, você carrega a lei de Moisés, você é descendente de Abraão, o Senhor libera profetas, você já ouviu falar tanto do rei Davi, mas agora você está sendo derrotado, aparentemente. Agora você está vivendo um dia terrível. Agora você está sendo tirado daquilo que você tinha planejado e que sabe que Deus tem preparado para a tua vida. Então aquelas pessoas estavam pensando muito provavelmente, Deus quer o nosso mal. Aquelas pessoas estavam pensando muito provavelmente, nós não temos mais esperança. Acabou a razão de nós vivermos, acabou a chance de nós termos um futuro. E assim muitas pessoas ingressam na depressão, nas tentativas de suicídio, na dependência química, na destruição e não acreditar mais na sua família, na sua profissão, na sua saúde, nas suas habilidades, e se entregam à morte mesmo estando vivos. Nessa circunstância, o Senhor levanta um profeta chamado Jeremias, que envia uma carta a todos esses que estavam exilados lá longe, vivendo esse momento tão difícil na sua vida. Em Jeremias 29:11, um trecho dessa carta que o profeta Jeremias afirma, está escrito assim: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Em outra tradução diz planos de paz e não de mal. Agora continuando, diz assim: planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos ler novamente. Eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. De forma similar, muitas vezes nós enfrentamos situações que parece que Deus nos abandonou, que o Senhor não quer o nosso bem, que nós acabamos perdendo as esperanças, perdendo a convicção de um futuro. Pensamos inclusive em abandonar a igreja, em abandonar a família. Pensamos inclusive que estamos derrotados. Muitas vezes as pessoas acabam tendo a intenção de tirar a sua própria vida e mergulham numa situação de derrota que os afasta completamente de Deus e frustra aquilo que Deus tinha como destino para a sua vida. Porém, o Senhor Jesus, Ele viveu na obra da cruz tudo o que nós precisamos para agora ter a bênção completa de Deus sobre nós. O Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, agora nós temos perdão de pecados. O Senhor Jesus enfrentou a morte, agora nós temos a promessa de vida eterna. O Senhor Jesus foi castigado, foi ferido, cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, recebeu chibatadas injustamente, agora nós podemos ser curados. O Senhor Jesus foi abandonado por Deus na hora de sua morte, e agora nós temos a promessa que Ele jamais nos abandonará. Diga assim comigo: o Senhor está comigo, e Ele jamais me abandonará. Quando nós vivemos uma vida em que nós estamos buscando a Deus, nós podemos, precisamos e devemos crer: Deus tem propósitos para mim, Deus tem planos, Deus tem intenções, Deus tem um desígnio para que eu viva. Se hoje está dando algo errado, significa que não é o fim, e significa que não é Deus que está causando mal para a minha vida, porque Ele sempre tem planos que me fazem prosperar. Assim nós aprendemos que Deus, Ele possui intenções específicas e bem pensadas para a nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, se não me engano, diz assim, que os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos, e os seus caminhos são mais excelentes do que os nossos. Quando nós paramos para pensar nisso, mesmo que seja o melhor dia ou o pior dia das nossas vidas, sempre é melhor vivê-los com Deus do que sem Deus. Sempre é melhor atravessar dias difíceis com Deus do que sem Deus. Sempre é melhor celebrar a vitória com Deus do que sem Deus, porque Ele sempre terá os melhores planos, os melhores pensamentos, os melhores caminhos para a minha vida e para a tua. E agora eu quero falar contigo sobre esse versículo 11, 3 grandes aspectos dos planos de Deus para a nossa realidade. Diga assim comigo: Deus tem planos que me fazem prosperar. Ou seja, quando você começa a conhecer a palavra de Deus, você começa a conhecer os propósitos de Deus, você começa a conhecer as intenções de Deus, você começa a conhecer as promessas de Deus, você conhece os caminhos de Deus, você conhece princípios de Deus. E se você estiver disposto a não somente conhecer, mas agora viver sobre eles,
obedecê-los, praticá-los em sua vida, fazer mudanças que forem necessárias para trilhar sobre aquilo que é o caminho da palavra de Deus. Há uma promessa para mim e para você: os planos de Deus nos fazem prosperar. E quando nós falamos em prosperidade aqui nesse texto, nós não estamos falando somente em questões financeiras. Nós estamos falando em que as coisas se ajustem, em que as coisas se alinhem, em que tudo vá bem. Nós estamos falando em que haja agora a intervenção de Deus em nossa realidade, para que aquilo que está quebrado seja restaurado, aquilo que não existe venha à existência, aquilo que são as intenções de Deus para as nossas vidas comece a ganhar forma, comece a ganhar existência. Essa palavra prosperar, por exemplo, quando você tem aí a versão do João Ferreira de Almeida na tua Bíblia, uma versão um pouco mais tradicional, diz assim: planos de paz. Alguém tem escrito planos de paz aí na sua Bíblia, no João Ferreira de Almeida? 1, 2, 3, alguns que usam. Então é uma versão um pouquinho mais tradicional, que nos dá uma outra tradução da Bíblia. Por que diz planos de paz? Ei. Só voltou aqui no retorno. Vamos indo. Por que a palavra de Deus nos diz que o Senhor tem planos de paz? Porque essa palavra que está por trás da palavra paz é a palavra shalom. Você já ouviu falar dessa palavra? Shalom. Quando você vai em Israel e fala, todo mundo lá fala hebraico por natureza, as pessoas não te dão normalmente bom dia, as pessoas te dizem shalom. Quando você chega numa loja, as pessoas te dizem shalom, e eles não estão dentro de uma igreja, eles não estão dizendo uma saudação religiosa, eles estão falando que tudo te vá bem. E essa palavra shalom, que muitas vezes é traduzida de uma forma mais simplista como paz, ela significa as coisas sendo restauradas, as coisas sendo inteiras, as coisas prosperando, as coisas se alinhando, tudo correndo para o teu bem. Por isso nós entendemos que quando cremos em Deus, precisamos crer que o Senhor é um Pai celestial que nós recebemos. Você e eu temos mais de um pai. Temos um pai biológico, às vezes temos um outro pai que nos criou, mas especialmente quando cremos em Jesus, recebemos uma paternidade celestial. E em Mateus 7,11, se você quiser abrir a tua Bíblia lá comigo, o Senhor Jesus nos fala sobre esse contexto. Além de nos ensinar a orar, nos dirigindo a Deus como um pai, você lembra como é que Jesus falou? Pai nosso que estás no céu, nosso Pai celestial. O Senhor Jesus, Ele também nos ensina que Deus é um Pai perfeito, Deus é um Pai excelente. Nós somos pais e muitas vezes acabamos falhando com os nossos filhos. Nós temos imperfeições, nós temos fraquezas, nós temos várias situações que muitas vezes corrompem aquilo que é uma paternidade excelente. Nós erramos, e o Senhor Jesus faz esse comparativo em Mateus 7,11, e Ele diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja como que Jesus ensina que o reflexo da paternidade ideal vem de Deus para as nossas vidas. Agora, se eu não entendo que Deus tem planos de bem para mim, se eu não entendo que Deus tem planos de paz para mim, se eu não entendo que Deus tem planos como o Pai perfeito para liberar sobre a minha vida, se eu vejo Deus como um carrasco, se eu vejo Deus como um juiz, se eu vejo Deus como alguém distante e inacessível, eu vou conseguir ter fé para causar a existência desses planos que me fazem prosperar na minha realidade? Não. Entenda Deus como teu Pai celestial. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que um bom pai sempre quer o melhor para os seus filhos. E Jesus disse: se nós humanos, sendo maus por natureza, sabemos e podemos ser também bons pais se nos dedicarmos e quisermos, quanto mais o Pai celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peça aquilo que você precisa, sonha, planeja, participe o teu Pai celestial na tua vida. Participe o Senhor dos teus projetos, dos teus propósitos, porque aí você estará preocupado em alinhar-se aos planos de Deus. Em segundo lugar, Jeremias nos fala que o Senhor, Ele tem planos de nos dar esperança. Jeremias 29:11, planos de fazer-nos prosperar e não de nos causar dano. Em segundo lugar, planos de dar a vocês esperança.
A palavra de Deus, ela nos enche de esperança. O Espírito Santo de Deus vivifica a sua palavra e nos dá esperança. A palavra de Deus tem milhares de promessas. Por que tem promessas? Por que não só conta a história do passado? Por que a palavra de Deus é cheia de promessas? Porque ela não quer informar você. A palavra de Deus quer sim te dar conhecimento de algumas coisas para saber como Deus é, mas especialmente também por meio das suas promessas, a palavra de Deus quer encher o nosso coração de esperança. Então diga assim comigo: os planos de Deus me enchem de esperança, te dão esperança, te fazem ter agora uma visão diferente. E quando nós temos um Pai Celestial que está conosco, Ele está dizendo assim: olha, a tua situação hoje é essa, mas olha o que eu tenho prometido para ti, olha o que eu tenho preparado para a tua vida, olha o destino que eu tenho aqui, que você pode chegar lá. Você começa a levantar a cabeça, sair daquela situação que está te dominando, que está causando angústia, que está causando depressão, tristeza, medo, ansiedade, e você começa a enxergar uma realidade diferente. Ela não resiste hoje ainda, mas ela começa a existir pela fé. E isso é viver por fé, é trazer à existência aquela esperança que a palavra de Deus gerou no nosso coração. A célula não multiplica por acaso, a célula multiplica pela fé. Uma pessoa não se rende a Jesus por acaso, a pessoa se rende a Jesus pela fé. Você não restaura o seu casamento por acaso, você restaura o seu casamento em Deus pela fé. A vida de um cristão, do princípio ao fim, é pela fé. Se nós fazemos coisas que não são pela fé, nós estamos fazendo por nós. Nós não estamos dando a chance de que Deus participe, de que os seus planos se cumpram nas nossas vidas. Por isso, quando você lê a palavra de Deus, em primeiro lugar, isso está causando um caminho para você prosperar em todas as áreas. Quando você lê e recebe a palavra de Deus e vivifica isso na tua realidade, em segundo lugar, isso está enchendo-te de esperança, de nova visão, de nova expectativa. A palavra de Deus nos faz expectar. Porque esse é um outro problema no português. Se eu te falo que a palavra de Deus nos faz esperar, é um problema. Porque muitas pessoas veem a esperança das promessas de Deus e dizem assim: ok, vou esperar 30 anos a promessa de Deus se cumprir. Vai se cumprir se eu ficar assim? Não vai. A esperança não é você cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. A esperança é justamente você receber uma promessa e te mover junto com Deus, edificando, realizando aquilo que Ele preparou para ti. Então a esperança bíblica significa uma antecipação positiva do cumprimento das promessas de Deus, uma convicção clara de que coisas boas vão acontecer na tua vida de acordo com o que Deus prometeu. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim que a fé é a certeza do que nós esperamos. Você sabia disso? Diga aí para quem está do teu lado: tenha fé, mas para isso você precisa de esperança. Quem não tem esperança não tem fé. Não adianta eu dizer: não, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que crê. Mas crê no quê? Crê que vai acontecer o quê? Só ser uma pessoa que está aberta a crer não muda realidade nenhuma. Nós temos que crer em uma esperança causada por Deus no nosso coração. Então a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. Eu estou passando dificuldade, então eu tenho fé no quê? Na palavra de Deus, que eu vou agora sair dessa realidade. A palavra de Deus declara que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu olho para a minha casa e não está todo mundo servindo ao Senhor, mas eu posso crer, porque a palavra de Deus me dá esperança que essa realidade vai ser transformada. E assim sucessivamente, são milhares de promessas que você e eu precisamos ativar nas nossas vidas e viver uma vida por fé. Para os exilados, essa esperança significava a expectativa de serem repatriados, a expectativa de serem libertos daquele domínio babilônico, depois do império, de outros impérios que os dominaram, a expectativa de voltar à sua cidade e reconstruí-la. E para você hoje, o que significa essa esperança ser restaurada? Para você hoje, o que foi perdido? O que Deus pode te dar uma nova razão de viver? O que Deus pode reacender de novo esperança no teu coração? Isso é a intervenção de Deus que te gera uma vida pela fé, que te dá um alvo, que te faz crer, que te faz orar todos os dias, que te faz construir até trazer a existência. Depois que trouxe a existência, é só celebrar e agradecer, mas não precisa mais fé. Eu não preciso ter fé para dizer que tem um púlpito aqui,
Mas eu posso ter fé para dizer que nós estaremos reunindo 2.000 pessoas nessa cidade para buscar Jesus. Porque eu não estou vendo isso agora. Então eu tenho que ter fé. Depois que eu realizei, não precisa ter fé. É só agradecer a Deus, celebrar Jesus pela vida e festejar a vitória. E já aprender quais são as novas esperanças que eu preciso receber. Você está entendendo isso? Então os planos de Deus te dão esperança. E por último, em Jeremias 29:11, diz que os planos que o Senhor tem para nós nos dão um futuro. Diga assim comigo: os planos de Deus para mim liberam um novo futuro. Os planos te dão um futuro novo. Os planos de Deus nos fazem ter ânimo para construir coisas que sabemos que vem de Deus e que por isso vale a pena investir a nossa energia, vale a pena investir o nosso tempo, vale a pena investir os nossos recursos financeiros. A palavra de Deus, quando nós conhecemos ela, nós temos um caminho que nos faz prosperar. Quando nós buscamos e conhecemos as palavras e as promessas de Deus, nós nos enchemos de uma nova visão, de esperança. Agora eu tenho o caminho e eu tenho a visão. O que eu preciso fazer? Construir, trabalhar, colocar a mão na massa, ser diligente, perseverar, munir-me de recursos, receber conselhos, me fortalecer e fazer as obras da minha fé. Então esse futuro bíblico não é somente dizer assim: o tempo vai passar e daqui 10 anos tudo vai estar melhor. Se eu não fizer nada, se eu não crer em nada, como eu posso garantir que daqui a alguns anos a minha vida está melhor? Eu não posso garantir, só porque eu estou sentado dentro da igreja eu não posso garantir isso. Eu preciso entender que eu tenho que estar constantemente construindo o futuro que vem de Deus, através das suas palavras, das suas promessas, daquilo que vai se alinhando na minha vida e das visões, das esperanças que eu vou gerando no meu coração para uma vida de fé. Então esse futuro é um futuro relacionado ao desfecho dos propósitos de Deus para nós. A corrida do Uber, do táxi ser finalizada e dizer assim: você chegou ao seu destino. Ao teu GPS lá dizer: ok, agora você concluiu a caminhada, você chegou ao seu destino. Isso é gerar o futuro. Isso é edificar projetos junto com o Senhor. Enquanto isso não acontece, nós estamos trabalhando todos os dias e crendo no Senhor. Se você desistir de crer, você vai estar frustrando a fé. E você vai estar recomeçando muitas coisas na tua vida, muitas vezes. E infelizmente, muita gente às vezes está dentro da igreja e está sempre deixando de crer, está sempre recomeçando. Os anos vão passando. E que futuro foi construído? Que projeto de Deus foi realizado? A edificação intencional de uma vida com Deus gera um novo futuro. Então, apesar de qualquer adversidade, o Senhor tem grandes planos, propósitos, desígnios, intenções para a tua vida. Planos que te fazem prosperar e não te causam dano. Planos que restauram a esperança. Planos que edificam o futuro. Diga assim comigo: Deus tem planos para a minha vida. Tem propósito para a minha vida. Tem intenções boas para a minha vida. Diz assim: Deus jamais vai me causar dano. Em Jesus, Ele jamais me abandonará. Então diga assim comigo: os planos de Deus me farão prosperar, restaurarão a minha fé, as minhas esperanças, e junto com o Senhor, eu vou construir o melhor futuro que eu poderia ter em toda a minha história.